Oi, tudo bem? Aqui é Thaís Manarini, apresentadora do podcast Ciência Suja. Se essa é a sua primeira vez por aqui, só fica o recado que esse episódio faz parte da nossa intertemporada. Então ele tem um modelo diferente de debate. Na nossa primeira temporada, você vai escutar episódios mais narrativos, meio como documentários em áudio mesmo, e sobre diferentes episódios em que a ciência foi mal usada ou deturpada, e como isso trouxe impactos negativos para a sociedade. Depois de ouvir aqui, vai no seu tocador para maratonar a nossa primeira temporada. Essa intertemporada tem o apoio da ACT Promoção da Saúde, uma ONG que começou focando na luta contra o tabagismo, mas que ampliou sua atuação para várias outras áreas. Enfim, tomara que você goste. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Telro Prest, eu sou um jornalista com foco em saúde e ciência e também sou um dos criadores do podcast Ciência Suja, junto com a Thaís Manarini, o Felipe Barbosa e o Pedro Belo. E eu queria começar agradecendo de verdade você que ouviu os nossos episódios da primeira temporada e nos deu muitos feedbacks. Cada play, visualização e comentário nos ajuda demais a manter o projeto vivo. E até por causa dos pedidos de vocês, na verdade, a gente resolveu fazer uma coisa nova, que é uma intertemporada do nosso podcast, enquanto a gente está batalhando pela segunda temporada propriamente. A ideia com essa intertemporada é soltar um episódio por mês com grandes nomes para discutir temas ligados à ciência e à ciência suja que ainda é praticada por aí. É um formato diferente dos episódios da temporada mesmo. Aqui é conversa com gente muito boa e comprometida. E o que enche a gente de orgulho é ter como apoiador dessa intertemporada a ACT Promoção da Saúde. Quem quiser conhecer o trabalho desse pessoal, é só visitar o site actbr.org.br ou buscar o perfil deles nas redes sociais. Tem muita coisa boa. E a gente aqui do Ciência Suja também vai soltar um monte de conteúdos exclusivos como parte dessa parceria, tanto no podcast como nas nossas redes sociais. Vai ter vídeo, vai ter thread, vai ter card, vai ter mais episódio, é só vocês ficarem de olho mesmo. Mas bom, e do que a gente vai falar hoje? Até por causa da temporada, a gente resolveu discutir o que a indústria do tabaco tem feito atualmente para continuar sabotando a ciência e as políticas públicas de saúde, e para empurrar os seus produtos, os novos ou os velhos, para a sociedade. A gente também vai discutir o que dá para fazer para combater isso. Eu já vou apresentar as convidadas que vão participar aqui do bate-papo, mas a gente também vai recorrer bastante ao Índice da Interferência da Indústria do Tabaco de 2021. Esse é um trabalho gigante que envolveu 80 países para ver o que a indústria do tabaco faz para tentar se manter de pé em cada um desses locais e quais as respostas do governo, obviamente. Esse relatório tem inclusive uma versão brasileira que foi organizada e lançada recentemente pela ACT e que ela inclusive já está no site da ACT para quem se interessar. A gente vai deixar também nas nossas descrições aqui do episódio o link para vocês. E o Brasil, que chegou a ocupar a 5ª posição no ranking de menor interferência, agora está em 43º. E a gente vai entender o porquê aqui disso, porque tem algumas questões para além dessa posição propriamente. Mas bom, agora é hora de trazer as nossas convidadas para a mesa. E são 3 especialistas de muito peso. Bom, eu vou começar aqui trazendo a Mariana Pinho, que é graduada em enfermagem, coordenadora do projeto Tabaco da ACT Promoção da Saúde. Mariana, conta pra gente quem é você e por que você não confia no que a indústria do tabaco tem falado hoje em dia. Oi, Té, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho que essa parceria vai ser ótima. Bom, eu sou enfermeira, né? Eu trabalho no controle do tabaco desde 2001. Então, já passei por órgãos do governo, depois acabei migrando recentemente para a sociedade civil. E então eu acompanho há praticamente 20 anos a indústria do tabaco e o avanço que o Brasil vem fazendo na implementação das políticas públicas e agora no papel da sociedade civil para contribuir e exigir que se avance ainda mais. E nesse contexto a gente vê tentativas e mais tentativas das empresas de tabaco, dos aliados das empresas de tabaco, no sentido de impedir que esses avanços aconteçam. Então são ações de mídia, ações junto ao governo, estabelecimento de parcerias duvidosas.
Então não dá para confiar, tem que monitorar, tem que ficar atento, tem que investigar para descobrir o que eles estão armando e o que eles vêm fazendo no sentido de minar, impedir, obstruir e questionar as políticas públicas. Então, assim, não dá para confiar mesmo. Bom, gente, e além da Mariana, a gente está aqui também com a doutora Silvana Rubano Turci, que é graduada em farmácia, é pesquisadora do Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, e também é responsável pelo Observatório para o Monitoramento das Estratégias da Indústria do Tabaco, que, aliás, eu também recomendo bastante para vocês darem uma visitada aí no site. A Silvana, como a Mariana falou, é uma dessas que está sempre monitorando a indústria do tabaco. Bom, doutora Silvana, conta então pra gente quem é você e por que você não confia no que a indústria do tabaco tem falado hoje em dia. Olá, Theo, olá a todos, muito obrigada pelo convite, falo em nome do grupo do CETAB, é sempre um prazer estar aqui, podendo colaborar com esse tipo de divulgação, porque realmente a indústria do tabaco tem se mostrado cada dia mais atenta a todos os passos que o grupo da saúde pública tem tentado e tem feito de tudo para comprometer qualquer ação pró-saúde pública, né? Mas respondendo a sua pergunta específica, eu gostaria de lembrar uma frase do Dr. Rosenberg, que foi um médico muito importante no controle do tabaco no Brasil, lá começou na década de 70. Ele dizia uma coisa muito interessante, que o cigarro é o único produto que, ao seguir as recomendações do fabricante, mata. Não tem outro produto, né? Porque você fala assim, eu vou seguir exatamente o que é para fazer o quê? Para fumar. Então, é um produto que mata. Então, se você pensar, né, que é um produto que mata 1 a cada 2 consumidores, daí a gente já tem uma série de digressões para fazer a partir disso, né? E isso sem falar na questão do plantio do tabaco, que eu acho que é um tema bastante sensível, que merece também a nossa atenção, porque o plantio do tabaco ocupa a área fértil, né, que é usada, que poderia ser usada, né, na verdade, para a produção de alimentos, né? Num mundo que falta tanto alimento, eu acho que usar essa terra para plantar tabaco não é uma coisa muito inteligente, né? E aí a gente está falando da cadeia produtiva do tabaco, que também a indústria é um dos elos dessa cadeia, mas como o próprio nome diz, é uma cadeia, né? Aprisiona não só os agricultores, que estão permanentemente vinculados à indústria, como o próprio consumidor, que acaba ficando dependente da nicotina. Então, eu acho que confiança não é um termo que deveria ser usado quando a gente se refere à indústria do tabaco, porque a única coisa que ela quer é manter o seu negócio, né? Perfeito. E é importante dizer 2 pontos rapidamente. Primeiro que são 8 milhões de mortes anuais, segundo a Organização Mundial da Saúde, relacionadas ao tabagismo, né? Não é pouca coisa. E nessa linha dos documentos que a professora Silvana trouxe, né, lá pela década de 90, mais ou menos, muitos dos documentos secretos da indústria do tabaco foram revelados, trazendo justamente alguns dos estratagemas que eles vinham colocando por debaixo do pano e que a gente chegou a apresentar no nosso 3º episódio da primeira temporada. E, gente, isso é muito, muito legal de poder também estar aqui com a nossa 3ª convidada, porque ela está na universidade que recebeu, né, esses documentos, que é a Universidade da Califórnia em São Francisco, e aqui eu estou me referindo também à professora Stella Bialos. Desculpa se eu tiver falado seu sobrenome errado, viu, professora? Ela também é graduada em enfermagem, é integrante do Center for Tobacco Control Research and Education, justamente da Universidade da Califórnia em São Francisco, né? E ela está aqui para ajudar a gente também a entender o que a indústria do tabaco tem feito e já fez, né? Então, professora Stella, conta pra gente quem é você e por que você não confia no que a indústria do tabaco tem falado hoje em dia. Oi, Theo, oi todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, como você disse, eu sou professora aqui na Universidade da Califórnia, de São Francisco, mas já trabalhei com minhas amigas aqui, minhas admiradas colegas que eu admiro muito no Brasil, e venho trabalhando há quase 30 anos com essa justamente tentando entender o que a indústria faz, o que a indústria não faz, o que a indústria diz e o que a indústria faz e as diferenças. Então, passando assim tantas décadas estudando a indústria, fica muito difícil confiar no que a indústria diz e no que a indústria faz, porque tanto pelos documentos como pelas práticas, não dá muito para confiar. A gente tem toda a parte histórica, que você já comentou bastante, mas mesmo atualmente, que a indústria está dizendo que quer
reduzir danos, quer que as pessoas parem de fumar. Ora, se quisesse que parasse de fumar, pararia de vender cigarro, né? E a gente vai ler as declarações que eles fazem aos investidores, as reuniões anuais para os investidores, e fica muito claro que eles dependem da venda do cigarro. Ultimamente, o cigarro é o carro forte da indústria. Então, o resto é roupa nova no chinelo velho, né? Aquela coisa assim, não adianta, porque se não vender cigarro, a indústria não vai ter os lucros, esses outros produtos, essas outras histórias. E aí a gente começa a ler as pesquisas que a indústria está fazendo sobre essas novidades e você começa a destilar um pouquinho mais o que eles estão dizendo e você começa a ver que tem muito buraco, né? E aí quando você vê esses buracos não dá para confiar, porque ciência que não tem nada a esconder é honesta, sincera, diz o que acha, diz o que não acha, diz que achou resultado, diz que não achou resultado. E a gente não vê isso na indústria, a gente só vê os resultados que facilitam o lucro. Perfeito. Bom, acho que foi bem interessante essa introdução, que cada uma daqui, à sua maneira, trouxe boa parte do que a gente vai colocar ao longo aqui da nossa conversa. Mas então vamos lá, gente, vamos seguir aqui com a intertemporada do Ciência Suja, que é o podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. Mariana, eu queria que você começasse explicando pra gente o que é o Índice da Interferência da Indústria do Tabaco de 2021, né, que é esse documento que a gente chegou a falar antes, e como ele é feito, e mais do que isso, por que ele é tão importante nos dias de hoje, né, quando a gente às vezes acha que, não, a indústria do tabaco agora já tá mais quietinha, não sei o quê. Por que é importante a gente também ter esse índice, principalmente nos dias de hoje? Bom, Theo, é importante partir de um princípio, assim, de um fato super relevante para o controle do tabaco. Foi identificado que a interferência da indústria do tabaco é uma barreira crítica, é um ponto muito crítico para se avançar no controle do tabaco, né, dentro dos países. Então, isso está no relatório da Organização Mundial da Saúde e que é com base nas informações que os Estados-partes, né, que os países oferecem anualmente para a Organização Mundial da Saúde. E o índice, ele procura justamente identificar quais são os pontos, onde que estão os principais nós da interferência da indústria. Então, ele começou por uma iniciativa da Ciática, que é uma organização do Sudeste Asiático. Então, assim, por incentivo de um grupo de investigar como é que os países do Sudeste Asiático estavam sofrendo com a interferência da indústria. Então, eles criaram um questionário. E esse questionário é com base num documento da Convenção Quadro, que é a diretriz para a implementação do artigo 5.3. O que tudo isso é? A Convenção Quadro é um tratado internacional discutido dentro da Organização Mundial da Saúde para enfrentar a epidemia do tabagismo. Um desses artigos, né, uma dessas medidas é o artigo 5.3, que estabelece que é importante os países protegerem as suas políticas contra a interferência da indústria, né, os interesses comerciais e outros interesses. E daí desenvolveram recomendações para os países avançarem nisso. Então, a Ciática construiu um questionário, né, e o índice é isso, é um questionário de 20 perguntas, buscando, através de 7 indicadores, diferentes indicadores, identificar como que os países interferem nessas políticas. Então, assim, eles avaliam a participação da indústria no desenvolvimento da política, né, verificam se a indústria promove ações de responsabilidade social, se existe concessão de benefícios às indústrias em nível local, em nível federal, né, que tipo de interação e se essas interações são desnecessárias, né, entre governo e a indústria do tabaco, se existe transparência na relação entre a indústria do tabaco e entidades do governo, né, se eles prestam informações sobre investimentos e a sua produção, se existe conflito de interesse e se os países dispõem de medidas preventivas para evitar
evitar esse tipo de interferência. Então, o índice é isso, é um questionário. Então, ele avalia são pontuações de 0 a 5. Então, se tem uma interferência, ele recebe 3 pontos. Se essa interferência foi mitigada ao longo do tempo, ela perde pontos. Se ela foi asseverada de alguma forma, ele recebe mais pontos, tendo aí a pontuação máxima. Então, esse é o índice. O Brasil participou durante os 3 últimos anos e cada vez mais ele começou com 33 países, aí ano passado foi para 57 países e esse ano com 80 países. Então, assim, cada vez mais ampliando e tendo um cenário melhor sobre como a indústria do tabaco vem atuando nesses países. Legal, Mariana. Isso é bem interessante. Tem muitos pontos ali, né, do relatório que a gente poderia destacar aqui, mas quando você olhou, né, você inclusive participou ativamente da versão brasileira, então quando você olha esse material, o que te chama mais atenção, assim, que você diria que o público olha aquilo e fala, gente, isso aqui é realmente muito impressionante. E aí, depois de você, se a Estela e a doutora Silvana quiserem também entrar no assunto. Bom, uma coisa me chama atenção é que, assim, quanto mais avançada a política está, maior é a reação da indústria. Eu acho que isso assim, é um fato, né? Então, se a política vem avançando, é possível que ela sofra fortemente interferência da indústria, justamente para embarrear, né? Assim, porque ela quer ampliar no mercado, né? Então, o Brasil é um produtor de tabaco, então, assim, a indústria está aqui dentro. Né, assim, ela está lá no sul, então ela atua fortemente no sul. A gente tem esse ano, então se eu fosse pensar num destaque desse ano, né, que pegou, só lembrando, né, o relatório que foi divulgado, global, né, que está sendo divulgado agora, em novembro de 2021, ele tem informação de 1º de janeiro de 2020 até 31 de março de 2021. Então, o que aconteceu nesse período de maior destaque? Foi um ano super atípico, a gente teve a pandemia. Então, assim, a gente teve uma quantidade enorme de ações de responsabilidade social vinculada à pandemia. Doação de insumo, doação em recurso mesmo, montagem de hospital de campanha, um monte de coisa. Né? Assim, então, isso eu acho que é um destaque para 2021, pensando que foi um ano, no relatório de 2021, pensando que foi um ano de pandemia. Mas, para além disso, Theo, eu acho que a gente identificou assim, uma mobilização em torno da discussão da reforma tributária. Né? O Brasil também, em 2020, discutiu a reforma tributária e daí vinculou 2 assuntos que para a indústria é muito crítico. Né? Assim, o aumento de imposto e que, de acordo com o que eles alegam, vai ter um impacto no comércio ilegal. Então, assim, a gente identificou esse movimento da indústria no índice desse ano. Acho que eu teria no destaque são 3 coisas, foram 3 destaques, mas eu acho que tem um pouco isso. Legal. Bom, e você, Estela, você quando pegou esse índice, mesmo quando você olha, você concorda aí com a Mariana que esses pontos são realmente que te chamou a atenção ou tem coisa a mais aí que você também gostaria de destacar? Primeiro que eu não vou discordar da Mariana, que está sempre me ensinando coisas novas e coisas boas, mas eu acho que ela destacou pontos importantes. Eu acho que a coisa interessante foi justamente essa queda, né, na posicionamento do Brasil, que eu acho que indica assim, um afrouxamento de medidas que já existiram e que agora não estão sendo fortalecidas ou estão sendo afrouxadas. E é uma coisa muito triste, porque cada porta que abre, cada espaço que abre, a indústria entra e domina. Então, eu acho assim que a gente sabe como fazer, né? Eu acho que o índice mostra que tem países que estão fazendo um pouquinho melhor, ninguém está perfeito. Então, tem sempre essa esperança que tem vamos correr para ficar melhor, né? E às vezes dá a impressão que a gente está numa corrida para piorar. Você vê assim um número de países onde a indústria continua tentando influenciar o processo, continua tentando influenciar o processo político, que é uma área que a Silvana também tem bastante experiência e vai
imagino depois discutir mais. Legal. Aliás, Silvana, você participou do nosso terceiro episódio, né, ali do nosso podcast, sobre, né, essa questão da indústria do tabaco como a mãe do negacionismo científico moderno. E lá teve uma coisa que você falou que acho que remete também ao índice, né, que lá por volta de 2014 deu para ver que a indústria do tabaco financiou diferentes candidatos a cargos públicos, né? Então você tinha uma tentativa, vamos dizer, até ostensiva de você poder interferir no quadro político nacional, né? E eu queria ver com você, por que essa interferência ela é tão danosa, né? Por que o lobby da indústria do tabaco deve ser especialmente rechaçado nesse sentido? Eu acho que a gente pode começar falando do que evoca, né, esse artigo 5.3 da Convenção Quadro, e nas suas diretrizes ele diz que existe um conflito irreconciliável entre os interesses da indústria do tabaco e a política de saúde pública. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que compreender que nenhum organismo público, prefeituras, hospitais públicos, gestores, deveriam ter qualquer tipo de relação amistosa com a indústria do tabaco, porque ela causa, né, como você bem falou, 8 milhões de mortes aí ao ano. E o que a gente observa, por exemplo, observou em 2014 nas eleições, é que existe um financiamento de campanhas feito pela indústria do tabaco, e em 2014 nós tínhamos uma plataforma da Justiça Eleitoral onde era possível visualizar quanto eles doavam, para quem eles doavam, para qual cargo os valores eram maiores ou menores, né? Porque existe uma tabela também para governador é X, para prefeito é X menos 10, né? Tem ali uma tabela já negociada de antemão. E, infelizmente, essa plataforma não é mais, porque hoje não é mais... o sistema mudou, né? Então, a gente não tem mais essa informação, o que era muito lamentável mesmo. E aí, considerando que eles continuam agindo, é claro, porque quem que defende os interesses da indústria são principalmente os políticos, né? Que estão ali no Congresso Nacional, né? Então, é lamentável isso. Acho que o que a gente vê é realmente um lobby muito forte da indústria, e que agora, eu acho que de um tempo para cá, eu acho que eles estão mais agressivos ainda, ou pelo menos a gente está captando mais isso, né? Talvez eles tenham sendo, o observatório acho que também tem um pouco esse papel, porque ele acaba captando mais documentos, né? Tem gente focada nisso, então acaba que a gente tem visto mais e tem realmente ficado impressionada. Eu acho que, só reforçando, né, o que mais me chamou a atenção nesse índice foi exatamente as atividades de responsabilidade social corporativa que a indústria atuou assim, em várias áreas durante todo esse percurso aí da pandemia, né, que ainda não acabou, mas que eles continuam financiando prefeituras, hospitais, ambulâncias, essas coisas. E isso é muito interessante, porque isso é um ponto que, às vezes, quem não está no dia a dia dessa discussão acaba ficando com aquela pulga atrás da orelha, né? Por que a indústria do tabaco não pode fazer uma doação, gente? É uma doação, é uma coisa positiva. A Estela tá até dando risada aqui disso que eu estou falando. Estela, conta por quê, responde pra gente, né, essa questão. Eu acho que o que a gente sabe historicamente, como você já mencionou, né, existem esses documentos históricos que, aliás, eu quero avisar que esses documentos são de domínio público. Qualquer pessoa com acesso à internet pode fazer uma busca lá de Tobacco Industry Documents e botar o CSF, SF, e estão lá disponíveis, qualquer um pode procurar. Então, a gente sabe que essas doações, primeiro, são minúsculas comparado com o tipo de lucro que a indústria tem e são minúsculas comparadas com o tipo de danos que a indústria causa, né? Então, é assim, é você colocar band-aid em gente que levou tiro na barriga, não adianta nada. Então, como diz a ACT, né, na campanha da ACT, a conta não fecha. Então, esse tipo de doação é, na verdade, uma campanha de relações públicas, é uma campanha de marketing, e você é uma coisa imediata ali, você tem fotografia, sai na página de jornal, sai comentário nas redes sociais, na mídia social, e a própria, como a Silvana já falou, a Convenção Quadro reconhece essas medidas como medidas de marketing e não como medidas de ajuda à saúde pública ou de ajuda à população. Então, eu acho que se for o caso de aceitar a doação da indústria, existem maneiras de fazer isso sem a interferência direta da indústria. Aumenta o imposto,
aumenta o imposto e dedica parte da arrecadação para esses fins da saúde, né? E aí isso é uma coisa que é controlada, quem cuida de saúde pública é governo, não é indústria. Então, eu acho que você delegar atividades de saúde pública de governo para a indústria não funciona. Primeiro porque vem quando a indústria quer, você depende dos humores e dos desejos e das necessidades de marketing e relações públicas da indústria. Eu acho que o que a gente viu aí recentemente, e isso os documentos mostram muito claramente, que essas medidas são todas medidas que são medidas de marketing, são medidas e que custam barato. É barato para a indústria fazer isso. Isso é ali dinheiro da gavetinha para o café. Não é nada assim que vá criar nenhum impacto, né, a nível grande de saúde pública. Mas cria, como você falou, e eu acho que como a gente viu aí no índice, e tanto no Brasil como no mundo todo, sobretudo em momentos de crise, né, tem aquele imediatismo. O que eu vou fazer agora? Né? Eu estou precisando de máscara agora, eu estou precisando de equipamentos de proteção agora. Né? As pessoas que vão morrer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, outro prefeito que se preocupe, outro governo que se preocupe. Então, eu acho que cria essa situação difícil e a indústria tem vantagem porque conforme a gente vai avançando em criar essa barreira entre o governo e interferência da indústria, esse tipo de doação, esse tipo de abordagem cria uma reaproximação ou uma reabertura ou mantém a abertura que já existia antes. Então, para a indústria é só vantagem. E eu acho que a gente está assim, vendendo a saúde pública muito barato, né? Você vender na saúde pública por conta de ambulância, por conta de equipamento, que são, como eu disse, obrigação de governo. Governo é uma questão de alocação de orçamento, e se precisa mais orçamento, aumenta o imposto e dedica parte de orçamento para a saúde, e aí você não depende da indústria dizer o que faz, porque a indústria dá com uma mão e tira muito mais com a outra, né? O que a indústria está tirando é muito maior e o que a indústria ganha em termos de publicidade de graça, inclusive, né? Porque sai em jornal, sai não sei o quê, quer dizer, publicidade grátis, praticamente, e burla, inclusive, as leis de restrição à propaganda do Brasil, né? Porque aí não entra como propaganda e, na verdade, é propaganda. Perfeito, e acho que tem até assim um ponto que muitos dessas doações ou dessas ações, elas podem inclusive servir para reforçar certas narrativas, né? Então um exemplo são assim, diferentes ações que a indústria do tabaco usa para combater, vamos dizer, o contrabando, né? Ah, que coisa legal, estão combatendo o contrabando, né? Estão evitando inclusive a entrada do cigarro ilegal, e aí você começa, opa, por que estão olhando para isso, né? E aí você começa a entender, vai juntando as pecinhas, e isso junta, por exemplo, em 2019, né, quando o Ministério da Justiça chegou a formar um grupo de trabalho para discutir redução de impostos sobre tabaco para conter o contrabando do cigarro, né, seria o cigarro ilegal, porque segundo a indústria seria especialmente danoso, faria mal para a sociedade, né? Então, assim, eu queria até pegar nesse ponto, né, Mariana, porque ele mostra justamente essas estratégias da indústria que elas tocam na responsabilidade social, entre aspas, mas muitas vezes elas estão vinculadas já a uma narrativa que eles pretendem passar para poder manter os produtos deles, né, em venda, né? Essas ações, elas são, como Stella falou, assim, de marketing, né, e tentam se afastar daquele conhecimento que a população tem de que eles produzem um produto que mata, né? Então, toda essa estratégia de relações públicas é para colocá-los de uma forma positiva, né? Assim, de uma outra forma, numa outra roupagem e contribuindo para a saúde pública ou para o problema. Você citou aí, né, em 2019 teve essa mobilização que, graças ao monitoramento, né, assim, a sociedade civil identificou que que o estabelecimento desse grupo de trabalho foi antecedida a reunião da indústria no gabinete do Ministério, né, da Justiça, e daí encampou e mobilizou e informou todo mundo de que foi precedida e de que esses argumentos da indústria do tabaco, de que o cigarro barato vai melhorar o contrabando, na verdade é uma falácia. Assim, o contrabando no Brasil existe, há muito tempo, independente da oscilação de preço. Então, assim, não é a
a questão do preço barato que vai resolver o contrabando. O contrabando ele vai existir enquanto outras medidas não forem colocadas em prática. Sim, existe um protocolo que o Brasil também está comprometido a implementar e que daí precisa ser implementado para o controle do contrabando, né, que é o protocolo de combate ao comércio ilícito. Então, assim, precisam ser feitas uma série de outras coisas. Mexer no preço, ele só tem uma coisa positiva. Quando ele é alto, ele vai diminuir a prevalência de fumantes, ele vai contribuir com a redução de mortes em decorrência de pessoas que consomem tabagismo. Assim, é o único benefício para a saúde da população. Fora o aumento da receita, que isso também é um ponto positivo, mas assim, é a medida mais eficaz do controle do tabaco, né? Assim, reduzir jamais. E é uma estratégia da indústria a disseminar de que vai resolver um problema sério com a redução do preço. Só acrescentar uma coisa aqui que a Mariana falou, que é essa falácia, né? Esse mito de que preço aumenta e aumenta contrabando contra o preço aumenta. É mais uma coisa, porque se você for olhar os estudos sérios, como a Mariana já falou, não mostram isso, mas o que eu acho muito interessante é que se você olhar historicamente, as próprias fabricantes aumentam o preço de seus produtos, historicamente, volte e meia eles adultos, como estratégia empresarial. E eu acho interessantíssimo, porque aparentemente só quando o governo diz que aumenta o preço é que leva contrabando. Quando a indústria aumenta o preço, aparentemente não leva contrabando. Não faz o menor sentido, né? Porque se fosse o caso de que preço mais alto sempre levasse a contrabando, historicamente a gente estaria ainda com os preços de 1960, que não é o caso. Então é assim, você vê que tem decisões, estratégias empresariais de aumento de preço, que é normal, né? A gente vê aí em padaria, seu cigarro aumentou de preço, o cigarro X vai aumentar de preço, tarará. Historicamente, as companhias aumentam o preço, porque aumentam, porque querem mais lucro, porque, enfim, estratégia empresarial. Mas, interessantissimamente, esses aumentos de preço iniciados pela indústria não aumenta contrabando. Agora, se for o governo, não, pode parar, que vai ser uma tragédia, vai ser um desastre, crime, não sei mais o quê. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atento para esse argumento também, né? Para essa história de como é que pode ter duas caras da mesma moeda, né? O aumenta ou não aumenta. Então, o que não aumenta, aliás, como a Mariana falou bem, né? Não são relacionados, isso não é relacionado. Mas eu acho ainda mais curioso isso, porque volta e meia você vê aí press release, anúncios na imprensa de que cigarro X vai aumentar de preço e parece assim, misteriosamente esses aumentos não causam problema nenhum de contrabando. Então, tem que lembrar disso também, né? Ótimo ponto. E eu, assim, só dando um dado bem rápido, gente, enquanto o mesmo dinheiro que você gasta para comprar 2 maços na Austrália, você compra 25 maços no Brasil. Esse dado é de uma apresentação que a psiquiatra Carolina Costa fez em um evento recente da ABAD junto com a ACT. Então isso mostra, né, o nosso grau de tributação sobre os maços de cigarro e como a gente pode evoluir nesse sentido. E ainda nesse tópico, gente, eu li também recentemente aquele livro Roucos e Sufocados, né, do João Pérez, que discute bastante a cadeia de produção. Eu até queria trazer a Silvana para essa discussão nesse momento por causa de 2 pontos. O primeiro é que ali eles pegam justamente um estudo que mostra que as impurezas do cigarro contrabandeado são similares a certas impurezas do cigarro convencional. Não tô falando aqui, gente, que olha, pode consumir os dois, que tanto faz, é longe disso, mas é justamente para dizer que até do ponto de vista de saúde, é questionável você preferir um ao outro, né? Claro que eu tô descartando todo o resto da discussão, mas especificamente sobre esse ponto, já teria essa questão. E um outro ponto do Roucos e Sufocados que eu achei muito interessante, que eu acho que a Silvana podia falar um pouco pra gente, até porque ela estuda bastante isso, e que tem a ver com o que a gente vinha falando da questão da responsabilidade social, é que a indústria do tabaco às vezes financia projetos contra, por exemplo, o trabalho infantil. Mas na cadeia de produção ali com os fumicultores, ela gera um sistema que muitas vezes obriga a família a colocar as crianças para trabalhar para dar conta, né, justamente do recado ali, para conseguir gerar os seus rendimentos necessários para a subsistência. Então, Silvana, conta para mim um pouco essa contradição que surge da indústria, né?
Olha, é interessante essa sua colocação, porque realmente o trabalho infantil na fumicultura é uma prática corrente, né? E a Convenção Internacional do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, ela proíbe o trabalho infantil na agricultura. Mas a indústria do tabaco ela é tão esperta, digamos assim, que ela se aliou à Organização Internacional do Trabalho através de uma fundação que diz Fundação para Eliminar o Trabalho Infantil no Cultivo de Tabaco, a sigla ECLT. E ela é uma fundação que funciona no mundo todo, né, nos países produtores de tabaco, e a indústria começou a dar dinheiro para essa fundação, no sentido de que ela estava colaborando. Mas quando você vai ver os dados dessa fundação, na verdade não existe redução do trabalho infantil, né? Existe um outro projeto ali de escolas, de melhorar a qualificação desses jovens, mas não existe nenhum efeito prático, verdadeiro, real, para tirar essas crianças. Então, houve até uma pressão mundial de várias organizações pedindo para que a OIT se retirasse desse acordo, não aceitasse mais o dinheiro das empresas de tabaco, e isso, no final das contas, acabou acontecendo, né? Então, esse tipo de atividade a gente vê com muita recorrência. E não só isso, por exemplo, também a gente tem no Brasil algumas organizações, por exemplo, que vai fazer um projeto para meio ambiente. Vamos fazer um projeto para quintais orgânicos, né? Todo mundo que planta fumo vai ganhar as suas... Isso tudo é marketing, tudo isso é para mostrar para a população que eles são pessoas e organizações legalmente constituídas e que eles preservam, né, essa imagem junto ao público, junto às prefeituras, mas, na verdade, isso é só uma falácia. Assim, é interessante isso que a gente está falando, né, do trabalho infantil. Esse ano é o Ano Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, né, assim, e o trabalho na lavoura de fumo é considerado um dos mais penosos pela Organização Internacional do Trabalho. E assim, existe, né, você leu no livro, Ocos Sufocados, a gente comentou aqui, assim, hoje no Brasil a gente tem mais ou menos 140 mil famílias. Então, você imaginar que em parte delas, em alguma parte, você vai ter uma criança trabalhando, né, assim, se expondo ao agrotóxico, porque a exposição ela é penosa, porque o cultivo de tabaco usa agrotóxico. E o equipamento de proteção individual assim, é inviável para ser usado, assim, é difícil, né, assim, eles têm que comprar, não é? Eles não são trabalhadores da indústria, né? Eles são agricultores, eles são autônomos, eles têm que comprar. E as crianças ficam expostas tanto na aplicação quanto expostos às questões mesmo de colheita, então toda a estrutura de ossos e musculares ficam expostos àquele trabalho difícil e penoso, e depois, na hora de retirar as folhas, a nicotina pode ser absorvida na mão. Então, assim, desde a infância, né, assim, você tem essa exposição, que é uma exposição aguda, uma intoxicação aguda, que pode gerar, com o agrotóxico, pior ainda mais. Então, você tem enjoo, mal-estar, né, vai ser internado, não só a família, né, mas a gente está falando aqui de crianças, né, de crianças e que não deveriam estar ali, que muitas vezes perdem aulas ou então vão para a aula e não conseguem se concentrar por conta dessa exposição aos agrotóxicos e à nicotina durante esse período. Então, é muito importante esse ponto que você trouxe e que a indústria meio que fecha os olhos para isso, né? Assim, existe um trabalho do Ministério Público do Trabalho no Paraná para observar isso, para correr atrás, muito mais responsabilizando as indústrias do que os pais, né? Assim, porque é um problema imposto, que faz parte do contexto dessas famílias, não é que os pais obrigam os filhos, não, tem que olhar de uma forma bem diferenciada essa questão. Porque a agricultura é uma agricultura familiar, né? O tabaco. E eu me lembrei de um estudo que foi feito já há bastante tempo por um grupo que trabalhava junto à saúde do trabalhador, e tinha uma médica pediatra que se interessou muito pelas crianças que frequentavam a escola de um determinado município fumicultor, que os professores diziam que existia um grupo de crianças que era muito difícil aprender,
elas chegavam cansadas, mas que a questão cognitiva era evidentemente comprometida. E aí, então, essa pediatra foi conhecer essas crianças, as famílias e a realidade dessas crianças e observou que essas crianças eram filhos de fumicultores. Então, existe a questão do trabalho, sim, existe a questão do agrotóxico, mas existe também uma interferência no sistema nervoso central, que é a nicotina, que essas crianças estão expostas diretamente, que vão comprometer toda uma vida. Que criança que não aprende, criança que não é saudável, não vai poder ter uma vida produtiva, ou pelo menos vai ficar sempre um déficit, né, de conhecimento, de oportunidade. Então, esse estudo, eu não sei se ele está publicado, eu incentivei muito para que essa professora, que essa pediatra, desculpa, ela fosse produzir um artigo, alguma coisa assim, porque muitos desses conhecimentos, eles são, embora antigos em outros países, no Brasil eles são recentes. Para você ter uma ideia, só em 2007 o Brasil diagnosticou pela primeira vez a doença da folha verde do tabaco, né, em fumicultores. Quer dizer, já existem artigos americanos desde a década de 70 no Brasil, né, em 2007. Então, a gente está um pouco defasado nessa questão do conhecimento, mas hoje também não se discute. A nicotina causa a doença da folha do tabaco verde, o agrotóxico causa uma série de doenças crônicas, inclusive, né, podendo ter até casos de câncer, e em especial a gente pode chamar atenção para a questão do câncer de pele, porque são fumicultores que se expõem ao sol, né, num sol forte, porque a colheita do tabaco ela se dá exatamente no verão, e no sul do país, onde é o principal lugar onde se cultiva tabaco, o sol é muito forte, e como eles são pessoas geralmente descendentes de europeus que têm um tipo de pele mais clara, eles são muito suscetíveis a câncer de pele. Então a gente aqui falou rapidamente de uma série de comprometimentos à saúde, não só das crianças, mas dos adultos, mostrando que a fumicultura é um bom negócio só para a indústria do tabaco, para mais ninguém. E, Silvana, conta pra gente rapidinho, né, em algumas linhas, o que é essa tal dessa doença da folha verde do tabaco, né, para as pessoas que não sabem. A doença da folha verde do tabaco, ela é a absorção cutânea da nicotina pelas mãos na hora da colheita, porque a nicotina ela é um alcaloide hidrossolúvel. Então, com o suor, né, no movimento do trabalho, do próprio calor, que é, como eu falei, na época do verão, onde se colhe as folhas, então, essa nicotina ela se solubiliza, ela fica solúvel na água do suor, né? Então, ela é absorvida pela pele. Aí ela vai chegar nos sistemas, né, vai causar enjoo, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, uma série de problemas que podem levar, inclusive, à morte. As pessoas podem ser internadas. E o que acontece? Quando chega nos consultórios, chega na emergência, muitas vezes esses médicos, esses profissionais de saúde, não sabem o que é a doença da folha do tabaco verde. Vão falar que é intoxicação alimentar, que é alguma coisa que ela comeu que não estava bem, que não estava boa. Então, uma coisa muito importante é que os profissionais de saúde dessa região produtora de fumo tenham atenção, tenham conhecimento, sejam capacitados para diagnosticar melhor a doença da folha de tabaco verde, também as crianças, né? Porque as crianças, embora elas não trabalhem tão fortemente como os adultos, mas na hora da colheita, elas vão colocando nas mãozinhas, nos bracinhos, essas folhas e levando até as carroças. Só esse contato com a pele, né? E não existe equipamento de proteção individual que seja eficiente, já está mostrado isso. Né? Eles têm ali, eles são obrigados a comprar, eles são obrigados a ter na propriedade, mas a eficiência já foi, inclusive, testado por um CEREST, que é um centro de referência ao trabalhador, que a eficiência dele é muito baixa. Então, não adianta você se encapotar todo, imagina você usar uma roupa quente, um calor de 40 graus, para se proteger, e no final das contas você não está protegido coisa nenhuma. O que eu queria adicionar é que, recentemente, a gente captou o lançamento de um vídeo da Sinditabaco, que é o Sindicato das Indústrias do Tabaco, sobre segurança e saúde do agricultor. Então, eles lançaram um vídeo orientando sobre os equipamentos de proteção individual, mostra isso que a Silvana falou, né, que é um material plástico, extremamente plástico, e daí a gente fica imaginando. Mas o que me chamou mais atenção, que eu fiquei pasma, é que o personagem que explica isso, ele é como se fosse um cientista maluco. Então ele tem um nome, é o professor ou doutor Nicotino, ou seja, faz o elo justamente aí a nicotina, e ele remete claramente a um personagem final da década de 90, início de 2000, que é o professor Bickman,
que é de uma produção norte-americana que é voltada para o público infanto-juvenil. Então, assim, eu fiquei abismada, porque, assim, é um professor doidão que fica ensinando, mas numa linguagem infantil. Eu falei assim, gente, para quem que é esse vídeo, né? Assim, a indústria do tabaco produzindo um vídeo de proteção à saúde e ao ambiente com um personagem extremamente infantil. Então, assim, é chocante, assim, é uma forma de agir chocante, né? Assim, me causou muita estranheza e repulsa. Theo, eu sei que você está querendo mudar de assunto, eu vou falar só rapidamente, só nesse assunto ainda. Primeiro é que, voltando à questão do trabalho infantil, essas campanhas da indústria já têm mais de 2 décadas, né? Então, você imagina o tanto de investimento, né, e de dólares e outras moedas que foram investidas nisso, e até agora a gente não resolveu o problema, então porque não está querendo resolver, né? Porque eu tenho certeza que se mesmo tanto de fundos tivesse sido dado tanto para a ACT quanto para a Fiocruz, para a CETAB, esse assunto já estava muito mais avançado do que está agora. Então não é a questão, porque enfim, não é para fazer, é para só dizer que está fazendo. E voltando a doença da folha verde, né? A BAT hoje em dia tem no site dela, né, alguns parágrafos sobre o assunto e fala exatamente isso que a Mariana e a Silvana falaram, mas sem levar em conta a realidade do trabalhador. Eu acho curioso porque eles até dizem, se você usar um equipamento completamente impermeável, não sei o quê, mas aí coloca assim, sim, mas aí tem o risco de você ter uma... Desidratação, né? Não, desidratação e o que eles chamam aqui é heat stress, né? Quer dizer, o estresse justamente do calor, porque levando em consideração que a grande parte do tabaco é cultivado em regiões de calor, né? Então realmente é impossível você colocar uma roupa de astronauta completamente permeável e aí você morre mesmo de insolação. Então, assim, não casa. Volta àquele assunto, né? A realidade, os dados, as evidências científicas e o discurso não casam. Tem um pouco a ver com isso, que vem, né, até de antes também, por exemplo, com a história do cigarro light, que seguia um pouco essa lógica, né? A gente vai aqui desenvolver então um cigarro que ele faz menos mal, porque ele vai ter menos dessa ou daquela substância. E aí o que acontecia na prática é que as pessoas fumavam mais ou tragavam mais profundamente. Então não tinha nem neste ponto. Então, de novo, a gente está falando de soluções que parecem tem aqui uma solução, mas na verdade elas nem correspondem ao que acontece na realidade, né? E aqui, assim, até queria puxar justamente para os dispositivos eletrônicos para fumar, né, que a Silvana colocou antes, e até arrematar um pouco do que você falou, né, Estela? A gente sabe, né, já dissemos, né, o tabaco ele é responsável por 8 milhões de mortes por ano, né? A pandemia, para vocês terem ideia, gente, é cerca de 5 milhões de mortes, né, 5 milhões e pouco de mortes atualmente, para ter essa comparação. Não que a gente tenha que comparar a desgraça, mas é para ter o tamanho do problema. Né? Além disso, é uma perda de produtividade de 1,4 trilhões de dólares por ano, né? Isso, de novo, segundo o índice da interferência da indústria do tabaco de 2021, né? Ela faz mal e ela gera custos para a sociedade, essa é a indústria. Mas agora ela está defendendo justamente essa coisa da redução de danos por meio de outro produto que ela vende, né? Que são os dispositivos eletrônicos para fumar, tem os diferentes tipos, né? E segundo a indústria, eles fariam menos mal. Aí que eu puxo para o que você estava dizendo, Estela, porque você estuda na verdade também, né? Lá na sua universidade, a gente tem esses documentos que vinham mostrando como a indústria, né, ela adota um discurso, mas os relatórios internos mostram outras coisas. A gente está de novo vendo essa história aparecer com os dispositivos eletrônicos para fumar ou não? Com certeza. Inclusive, a minha colega a Pam Lin fez uma análise que vários desses dispositivos já vinham sendo desenvolvidos há muito tempo, né? É uma questão do momento certo para lançar. E eu acho que o momento certo para lançar e entrar nessa campanha de redução de danos, dita redução de danos, né? A gente não quer, porque a gente nem sabe exatamente a longo prazo os danos desses produtos, né? E a curto prazo
também a gente já sabe que tem danos. Então, na verdade, é porque vem tendo uma queda mundial de prevalência, né? E tem que manter a venda do cigarro. Então, volto de novo, é o mesmo tipo de estratégia de relações públicas, sem os dados não casam, né? O discurso e os dados científicos também, de novo, não estão batendo. E eu tenho certeza que a Mariana e a Silvana têm mais dados, mas o que a gente está vendo é que não só os fumantes não estão trocando e parando de fumar, a maioria das pessoas que usam esses produtos usam e fumam cigarro ao mesmo tempo, mas o que a gente está vendo é um aumento aí do uso entre os jovens, que provavelmente não seriam viciados em nicotina, estão se tornando viciados. E a longo prazo, vamos ver se eles vão trocar, né? Existem alguns estudos mostrando que serve como porta de entrada para o cigarro. Acho que a gente ainda precisa ter mais dados para ver o que vai acontecer em diferentes países, inclusive o Brasil. E o que eu acho interessante com esse negócio de redução de danos e parar de fumar é que tem estudo mostrando que o uso da vareniclina, por exemplo, tem o mesmo sucesso nos estudos de ensaio clínico, com acompanhamento médico, com apoio psicológico e tudo mais, de comportamental. A vareniclina funciona tão bem, sem o menor risco, né, de viciar nenhum tipo de jovem. Não tem nenhuma demanda de jovem comprando vareniclina ilegalmente no camelô. Então, eu acho assim, entrar mesmo no papo da indústria que... Na verdade, 90% continua ganhando dinheiro vendendo cigarro, mas eu passo aí para a Silvana e a Mariana, que sabem muito melhor do que eu. Só conta pra gente, Stella, o que é vareniclina? A vareniclina é um produto, um remédio para ajudar a parar de fumar, desculpa, que existe, e a maioria dos estudos que a gente está vendo ditos, né, dentro de ensaio clínico. Aí vai a questão também, esses produtos são remédio para parar de fumar ou são produtos de consumo aberto a qualquer consumidor, né? E eu acho que o que a indústria está querendo é que seja um produto aberto ao consumidor, ao invés de ser um produto que seja regulamentado como medicação. E hoje em dia, que a gente sabe, ainda não entrou no Brasil nenhum pedido de regulamentar esses produtos para realmente servir como apoio à cessação. Né, os argumentos são que esses produtos sejam vendidos como qualquer produto, como chocolate ou qualquer outro produto direto de venda ao consumidor. Até porque se eles tentassem fazer esse tipo de aprovação, né, Stella, isso exigiria justamente estudos bastante rigorosos que teriam que ser, inclusive, eventualmente comparados com outros métodos, né, e aí você começaria a ver o que de fato acontece, né, e isso acho que não é do interesse da indústria do tabaco fazer esse tipo de comparação. Né? Só para lembrar que no Reino Unido houve um momento que um produto da BAT foi aprovado e a própria BAT resolveu parar de vender esse produto porque não dava tanto lucro, né? O que dava mais lucro era vender produtos no mercado como produto de consumo. Então, mesmo quando houve assim um esforço, um afrouxamento para dizer não, pode ser que esse produto ajude, pode vender como medicação ou como auxílio a parar de fumar, não como medicação, mas como mais um auxílio, e não houve interesse comercial, né? Eu acho que é interessante, né, só reforçar que os cigarros eletrônicos, né, a comercialização, propaganda, importação está proibido no Brasil, né, desde 2009. E isso traz um resultado importante para o Brasil. Assim, o Brasil se antecipou com uma medida de precaução ao problema, começando a observar as iniciativas em outros países, então proibiu, e por isso, em razão disso, né, a gente tem menos de 1% da população com mais de 15 anos usando esse produto. Então, assim, é um percentual baixo, né, apesar de que mais ou menos 70% tem entre 15 e 24 anos, ou seja, bastante, em torno de 700 mil adultos jovens, né, adolescentes e adultos jovens. Mas o que preocupa os dados, né, da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, eles mostram o seguinte, assim, 90%, cerca de 90%, nunca fumou. Ou seja,
a estratégia da indústria em dizer que esses produtos é para quem não consegue parar de fumar, é para quem quer migrar para algo que seria menos prejudicial. Na verdade, quando eles se colocam no mercado, e daí eu vou falar, é o mercado da internet, é no filme, é na novela, é um influenciador digital usando aquilo, são aquelas brincadeiras que eles fazem com aquele vapor denso, branco. Assim, como eles se colocam, não é para atrair esse público que eles dizem que estão atraindo. Assim, as pessoas que estão experimentando esses produtos são adolescentes, são jovens. E, assim, a pesquisa mostra que o jovem, as pessoas entre 15 e 24 anos, estão reduzindo o consumo de cigarros industrializados, né, o convencional. No entanto, estão usando os DEFs, estão usando outros produtos no narguilé, né, assim, e isso mudou ao longo desses últimos anos. 2013, 2019 mostram um aumento do cigarro de palha, a experimentação de narguilé, né, assim, então eles estão sendo alvo, sim, da indústria do tabaco para que eles experimentem esses outros produtos, né, assim, e os novos, porque ele tem um apelo, ele parece um pendrive, ele dá para esconder. Se você é criança, sua mãe não vai perceber, porque se confunde com o que está na mochila, né? Muitas vezes não tem cheiro, então não vai deixar rastro. Então, assim, é muito claro para a gente do controle do tabaco essa diferença entre o que a indústria fala, que os produtos seriam para adultos, pessoas que são fumantes, e o que a gente está vendo. E assim, o cigarro convencional é um produto que faz muito mal, muito. É praticamente impossível inventarem algo, né, de fumar que seja pior do que o cigarro, né? Assim, é muito difícil, mas assim, então qualquer coisa que é retirado, que é um pouco diferente, tem muitas chances de não fazer tão mal quanto o cigarro, mas mesmo assim ainda é cedo para a gente ter, né, assim, muitos prejuízos. O câncer mesmo é desenvolvido depois de 20, 30 anos ou mais de exposição, então tem uma série de doenças. O organismo humano é super complexo, né? Então, assim, a gente precisa, e tem uma capacidade enorme de recuperação. Então, assim, às vezes precisa anos e anos de exposição até descobrir a complexidade daquele produto. Então, assim, a gente fica bem preocupado o quanto que esses produtos, nos países onde eles estão sendo incorporados como bem de consumo ou tratamento, como a Estela falou, no Reino Unido, que prejuízo que vão trazer, né, assim, para a saúde, para a economia desses países, né, porque doença afeta a economia dos países, e para o controle do tabaco, né, o que vai trazer de prejuízo. E acho importante, gente, né, aqui que agora a gente já está há um bom tempinho aqui batendo esse papo, mas só para não deixar de passar esse ponto importante, que é isso, né, o Brasil ele foi muito exitoso, né, em suas políticas públicas de controle do tabagismo, né, foi uma política de Estado muito importante, e é por isso que a gente tem que continuar batalhando para manter e aprimorar esse tipo de coisa, né, e é por isso também que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai vendo, né, pessoas vinculadas ao governo se aproximando, né, de certos executivos ou mesmo de associações que são, né, defensoras da indústria do tabaco. Aqui alguns exemplos. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma carta da Associação de Fumicultores do Brasil, a FUBRA, que basicamente também é controlada pela indústria, né, e mesmo a ministra da Agricultura, a Maria Tereza Cristina, ela comemorou o aniversário de 65 anos da FUBRA, desejou mais 65 anos da associação. Eu não sei se eu desejaria esses mais 65 anos para essa associação propriamente. Então acho que é importante a gente ter esse tipo de cuidado quando a gente olha para essas políticas e para essas questões que estão sendo debatidas hoje em dia. Mas eu queria, na verdade, agora agradecer a vocês três por terem ficado aqui esse tempo todo com a gente. Estela, muito obrigado, viu, por ter reservado esse tempinho. Prazer foi todo meu. A Estela, inclusive, a gente está falando na madrugada dos Estados Unidos, então acho que é um agradecimento em dobro aqui. Mariana, super obrigado também, né, por estar aqui com a gente hoje, por essa parceria. Muito obrigada, Theo. A gente da CT que agradece aí essa parceria. O trabalho de vocês é excepcional para justamente revelar um monte
do que vem sendo feito aí e distorcido da ciência. Silvana também, viu? Muito obrigado. Silvana, participação dupla aqui já no nosso podcast. Obrigado pela participação. Freguesa. Já estou virando freguesa de vocês, né? E bom, então é isso. Em janeiro de 2022 a gente vai ter o segundo episódio aqui da intertemporada do Ciência Suja, então você assina o podcast no seu tocador, acompanha a gente nas redes sociais para não perder nada, né? Para quem não ouvir mais a minha voz aí pelos tocadores, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Também é importante mencionar e agradecer mais uma vez a ACT pelo apoio a essa intertemporada, né? A gente vai ter muito conteúdo legal sendo feito como parte dessa parceria, fiquem de olho para vocês verem. Ano que vem tem mais, e só fazer aqui a nossa ficha técnica final, né? Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Théo Ruprecht, a edição ficou a cargo do Felipe Barbosa, as redes sociais são tocadas por nós dois e pelo Pedro Belo, com as orientações do André Sender. O Pedro, o Felipe e o André, aliás, fazem parte da Nave Reportagens, e junta-se a eles a Thaís Manarini aqui no nosso projeto do Ciência Suja. Se você gostou, por favor, espalhe a palavra, isso é muito importante pra gente, para manter o projeto de pé. E o Ciência Suja também foi criado com o apoio do Instituto Serrapilheira, que fomenta pesquisas e projetos de divulgação científica. Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau!